Olá, meus queridos, sou Ideli Naitsky, dermatologista, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre psoríase. A psoríase, o quadro clínico dela se caracteriza por placas, na maior parte das vezes prateadas, bem escamosas e geralmente na área dos cotovelos, dos joelhos, na região sacral. É a forma mais comum, que é a psoríase vulgar. Eu tenho outros tipos de psoríase. Existe a psoríase só do couro cabeludo, a psoríase ungueal. Às vezes você fica tratando como uma micose quando a sua unha está extremamente grossa, você passa anos até tratando como uma micose e não melhora, e na verdade era uma psoríase, né? É um diagnóstico um pouco mais difícil de ser feito. Eu tenho a psoríase gutata, que é uma psoríase mais comum em crianças e em pacientes mais jovens. Geralmente aparece após uma infecção bacteriana de garganta, do pulmão ou da urina. Eu tenho também formas mais graves de psoríase, que são a psoríase pustulosa e a psoríase eritrodérmica, que pode inclusive cursar com febre, e são quadros mais graves, na grande maioria das vezes tendo que internar. Esses dois últimos casos que eu falei, eles acontece muito quando o paciente tem psoríase e ele toma corticoide inadvertidamente, ou toma uma dose alta, ou às vezes ele tá com dor, ele vai para o pronto-socorro, é muito comum, toma uma diprospan e depois ele pode desencadear esses quadros graves. Portanto, eu já digo para vocês, quem tem psoríase tem que tomar muito cuidado. Corticoide tópico pode usar, mas o oral e o injetável, ele tem que ser feito sempre de uma maneira muito cautelosa. A gente evita ao máximo. Então é importante que o paciente saiba disso, porque quando ele precisar, que ele avise o médico que ele tem um quadro de psoríase e que é melhor tentar substituir por outra medicação. A psoríase, ela sofre influência ambiental, por exemplo, coisas que pioram a psoríase. Tabagismo piora, o alcoolismo piora, a obesidade também, e coisas que melhoram qualidade de vida, melhorar esses hábitos, e também praia, um pouquinho de exposição solar todos os dias, são coisas que podem nos ajudar a amenizar o quadro. Ela é uma doença imunológica, mas ela tem um caráter hereditário. De 30% a 40% dos pacientes que têm psoríase, eles têm um caso familiar, e é influenciado por esses fatores ambientais que eu falei. E o tratamento da psoríase? Esse vai depender da gravidade da doença. Se eu tenho uma psoríase mais leve, medicações tópicas geralmente resolvem. Então eu posso usar corticoide tópico, ácido salicílico. Eu gosto muito do Coaltar, é uma medicação antiga, mas que eu ainda uso bastante e eu tenho resultados muito bons. Se eu tenho uma psoríase moderada, daí eu começo a pensar nas outras medicações, como o metotrexate, o acitretin, e o que hoje mais tem se falado, que a gente reserva para os quadros mais graves mesmo, são os imunobiológicos. Porém, imunobiológica é uma medicação que tem os seus efeitos colaterais. Portanto, eu tenho que ser criteriosa na hora de decidir com o paciente se nós vamos entrar com o imunobiológico ou não. É uma decisão conjunta do médico com o paciente, e tem que entrar dentro dos critérios de quem pode usar a medicação imunobiológica, tá? É o que eu queria falar sobre psoríase para vocês. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, porque a nossa função é disseminar saúde e conhecimento. Um grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau. I can't forget the day we met, your eyes so blue.